aleluia, 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 aleluia. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós ele entregou esta reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu um grupo dos 12 para estivessem com ele, e ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Constituiu assim os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui reunidos para partilhar a palavra de Deus. Bom, hoje nós vemos a formação do novo povo de Deus. A formação dos 12 discípulos, né? Os 12 para que estivessem com eles e para enviá-los a pregar. Jesus, naquela época, já entendia o destino dele. E ele sabia que ele ia precisar partilhar a palavra para com os outros, de uma certa forma. Por isso ele nomeou as 12 pessoas. Por que 12? Porque de acordo com cada local que eles iam partilhar. Eles não iam ficar em grupos, eles iam saindo proclamando a boa nova. Então Jesus os envia, né? Jesus os escolhe, depois de tantas viagens que ele tem feito ao longo de Israel, ele escolhe esses 12, né? Leva eles para um monte, conversa com eles e escolhe eles para segui-lo, aprendendo com eles, né? Quando a gente segue muito aquela pessoa, a gente começa a pegar costumes dela, a gente começa a pegar coisas que elas faziam, coisa que ela faz, né? Como uma forma de aprendizado, né? Quando a gente fica estudando praticamente 12 anos dentro da escola, né? Quem veio desde o ensino fundamental até o ensino médio, com certeza tirou alguma coisa de lá. Com certeza tem boas memórias para tirar, né, de lá. Imagina esses 12 que ficaram andando com Jesus, com aquele que salvou o mundo, né? Com aquele que ensinava a todos, né? Com certeza eles aprenderam bastante. Por isso que até hoje são chamados de santos, porque eles proclamavam as palavras de acordo com o que Jesus ensinava para eles, né? Bom, a gente pode observar aqui, né, no Evangelho, constituiu assim os 12. Simão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão de Canaeu e Judas Iscariotes, aquele que os traiu. Futuramente, ele ia enviar
esses 12 em missão. Porém, a missão que ele ia fazer era a missão em dupla, né? Trabalho em dupla. Ele enviou os discípulos de 2 em 2, né? Então, foi, por exemplo, Simão e Tiago, João e André, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago e Tadeu, Simão de Canaã e Judas Iscariotes. Por quê? Porque a gente não manda só um sozinho. Porque um só para proclamar para uma multidão, a palavra fica pouca. Aí é que vem o primeiro ensinamento. Onde 2 e 3 estiverem reunidos, em meu nome estarei. Isso disse Jesus em uma leitura. Jesus disse isso. Quando a gente está sozinho, a gente não faz nada. Porém, quando a gente está junto, nem que seja em 2 pessoas, a gente consegue mover uma montanha. Só com a oração. Porque sozinho a gente não faz nada. Mas unidos a gente consegue. Jesus chamou os 12 porque ele sabia que sozinho ele não ia conseguir. Então ele precisou de ajuda. Ele chamou um, chamou outro, chamou outro. Chamou 12 pessoas para ajudar ele. E eles saíam para proclamar a Deus a todos. Proclamar que o reino dos céus está próximo. E quando Jesus morreu, os discípulos ficaram com medo. Precisou de Jesus voltar e dar a força para eles. Porque eles sozinhos não iam conseguir. Jesus voltou, deu a força e foi. Aquilo foi o basta para eles saírem e proclamarem a palavra. Que força que eu estou falando? A força do Espírito Santo. A gente não pode proclamar nada sozinho. Eu vou lembrar aqui de um evangelho que eu tenho na cabeça sobre o perdão, né? Uma pessoa vai lá e faz algo de errado. Aí você, entendendo que a pessoa fez algo de errado, vai lá corrigir ela. Jesus ensina que para você corrigir a pessoa, primeiro você tem que ir sozinho com ela, se retirar do lugar que você está e sozinho, você e ela, falar: ó, você fez algo de errado. Se mesmo assim ela não entender, traz mais um junto com você. Porque ela entendeu que você sozinho não vai fazer diferença. Aí se você traz mais um de prova, de testemunha, talvez ela se converta. Se não, traz um padre. Se nem mesmo a igreja ajudar, deixa ela. Mas sozinho a gente não vai conseguir mover nada. Jesus precisou de 12 para poder proclamar a palavra. Sozinho a gente não consegue. Sem o Espírito Santo, sem Deus no nosso coração, a gente não consegue. Não dá. Como eu falei ontem na história do papagaio, sem água ele não viveu. A gente tem pedido a ajuda do Espírito Santo para fazer as coisas? A força maior, aquele que sempre está com a gente, Deus sempre está conosco. Por isso que na liturgia de hoje, que a gente entenda, quando a gente for sair de casa, que a gente reze um Pai Nosso e peça: Espírito Santo, vinde em mim. Porque daí a gente não sai sozinho, a gente sai juntos com a pessoa. Junto com o Espírito Santo. E ele fica conosco.
Que a palavra de Deus nos ajude para que a gente consiga agir na calma, na paciência e, acima de tudo, na companhia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em pé rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que neste dia fique na paz e na alegria de Deus.